torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. Esse é o Série A. Talvez nem precise desse ponto, dependendo da combinação de resultados, só que Série A. Quem diria? Quem diria? Aleluia. O Coxa, se a gente for ver, vai pro terceiro. O Jorginho assume e o Coxa estava em nono. Eu não sei se foi quando o Jorginho assumiu, mas foi na época. Foi na época. E ele assumiu contra os times que tem ali nas mesmas posições que a gente, todos eles fizeram uma campanha excepcional nessas últimas rodadas, né? Tanto o América como o Atlético Goianiense. Eu acho que só o Atlético teve um pouco abaixo, mas o América, tanto que o América tem a média dele, né? Mas o Curitiba 12 jogos invicto já. E foi mais uma vitória de... O Curitiba está envelhecendo e tal. A gente viu muita criança no campo ontem. Foi muito bacana. A torcida, se não me engano, foi o segundo maior público do Curitiba no campeonato, perdendo só. Muito legal. Que eram jogos de promoções de ingresso. E assim, quando saiu o gol, a festa foi incrível, cara. E é isso que motiva a gente a estar no Couto Pereira. Não interessa se o ingresso é 5, é 10, cara. O povo tem que estar no estádio. Tem que ser proporcional ao jogo, né? Claro, é muito legal. Tem que estar casa cheia sempre, independente do... O ambiente ontem foi algo incrível. É um jogo assim como a gente desde gosta, cedo, né? Como a gente gosta de ver o futebol, muito né? Legal. Famílias no estádio. Pô, quantas vezes você via, né? Pai, mãe, filho. Pô, que coisa legal, que jogo gostoso. Como seria bom se o futebol fosse sempre assim. A torcida cantando os 90 minutos, festa na entrada do time. Tá até rouco, né? Olha, um pouquinho ainda. Cara, e o legal, assim, eu tava na social, gente nas escadas, gente em pé ali no parapeito, tinha muita gente. E eu acho até que o público foi muito maior do que o divulgado. Né? Eu acho que sempre tem aí eles dão um acerto, uma segurada no público total, até por questões legais, né? Mas foi muito legal ontem, antes da gente entrar no jogo, queria fazer esse comentário sobre a torcida. A torcida do Coritiba, quando chamada, ela comparada. Já campeão, né, o Bragantino, eles não tinham pressão de nada, dava para ver um jogo bem jogado, né? E o Coxa estava no desespero, marcando em cima, mas a bola veio dos pés do Giovani. O tão criticado Giovani. Giovani. Né? A redenção do Giovani. O quanto ele, né, o quanto essa... E era o que a gente falava, o Giovani, se ele quiser, eram justas. Extremamente justas, honestas, né? Mas uma coisa que eu quero, apesar do Bragantino estar com time misto, estava com a defesa inteira titular e do meio para frente um time reserva, fez uma partida tranquila, incomodou o Coritiba, era um time que você, pela bola do Diogo Matheus na cobrança de falta, na do Giovani ele nem viu a cor da bola, porque o Giovani foi feliz na batida. Até um amigo meu dizendo que toda barreira pula. Não, ele é natural, ele foi... Porque assim, existem times em tira por baixo. Então eu não achei sorte, achei que foi competência dele na batida. Tem um cara que está jogando com vontade, é ele. Isso não dá para negar. Ele erra muito com raça, e isso a gente tem que falar. E só mais uma coisa que eu queria falar, que é uma questão principalmente na frente da área. O Giovani caindo muito para a lateral, o Juan Lano jogando aberto pelo lado esquerdo, e eu via que faltava alguém ali para chegar como um ponta de lança mesmo, sabe? O Serginho talvez fosse o cara para fazer isso, só que não dá nem para criticar o Serginho, que foi um dos melhores jogadores ontem. Terceira e o Serginho está sendo muito importante nessa. Ganhar, independente se está jogando bem ou não, a gente tinha que ganhar. E a gente está sendo competente, é isso. Então concordo com o Honório, uma partida muito complicada, que o adversário não nos entregou facilidade e aí eu acho que não é exclusividade do Coritiba. O Brasil empatou o jogo, podia ter vencido, isso foi um pecado. 2-0, aquilo né? Foi, cara. Eu estava em casa, aí falei para minha esposa, falei, preciso pegar o computador, eu estava com o texto pronto para postar no Coxanautas, cara. Dizendo, né, que o Atlético Goianiense empatou o jogo, eu falei, não acreditei. É impossível isso, cara. Vamos para a última rodada, né? Eu tava ali com a chamadinha pronta, mandei até o print no grupo ali para vocês, que eu não acreditava que isso estava acontecendo. Eu lembro que eu comentei umas rodadas atrás que eu achava que ia ser na última rodada. Que ia ser eu ainda achava que essa rodada ia... Mas agora as chances são de 95%. Eu não cheguei a ver. E o América também
ganhou com certa dificuldade do Guarani. O Guarani é um time frágil, porém o gol do Guarani foi sair também no... O gol do América, perdão, foi sair também na parte final do jogo. Acho que 35, 37, alguma coisa. Por ali. Então, os times que não querem mais nada no campeonato, não foi bem assim nessa rodada. Os 3 times que precisavam ganhar encontraram dificuldades contra times que não tinham pretensões nenhumas no campeonato. Então, a gente indo para... Isso fica de alerta também para Salvador. O Vitória não precisa de nada, não quer nada no campeonato. Não é bem assim. Tem que jogar sério. Os times estão mostrando que estão... E não adianta querer entrar para empatar, né? Seja qual for. Tem que entrar para ganhar o jogo. Seja qual for o motivo, não sei se mala branca, não sei... Não, vai rolar dinheiro, claro que vai. O Atlético Goianiense está desesperado. Todos estão. O América vai. O América que tem, para mim, a tarefa mais fácil. O América pega o São Bento, rebaixado, provavelmente dispensou um monte de jogador já. O Coritiba tem uma tarefa mais simples que a do América, mas tem que ir atento realmente. Porque a gente tem que, no mínimo, empatar. O time do Vitória é um time ruim, vai ter 2 desfalques, o Luan Cândido e o Léo Gomes, 2 volantes, mas é um time tradicional do futebol brasileiro. Isso a gente não pode, porque assim, um gol do Vitória vai levar o Coritiba para o desespero. Com certeza. Então, pelo que a gente está acompanhando nesses 12 jogos que o Coritiba está invicto, o Coritiba está muito mais sólido defensivamente. Em 6 jogos, tomou um gol só. Isso era uma coisa que eu queria destacar também. Então, assim, por esse lado, a gente confia no time. O time melhorou muito o setor defensivo. E não tomar gol, né? A entrada do Nathan Ribeiro, realmente, apesar de ele ser um zagueiro muito ruim na saída de bola, ele é um cara firme que tem trazido uma segurança na defesa. O Sabino está mantendo a regularidade, né? E os laterais, o William Matheus, eu acho que o ponto alto da defesa hoje, além da entrada do Nathan Ribeiro, foi o crescimento do William Matheus. O time está muito seguro ali pelas laterais também. A segurança que o time vem tendo ali naquele miolo, o Nathan Ribeiro, ele somou muito a zaga do Coxa, né? O Sabino ali era muito solitário, ele fazia boas partidas, mas era só ele. Tanto que a gente criticava muito sempre o companheiro dele. Ninguém segura uma zaga sozinho. Não, né? E ele, olha, por muito tempo ele segurou a barra ali sozinho. E o Nathan Ribeiro, quando chega, ele eleva o nível da zaga do Coxa muito. Tanto que desde a partida do Botafogo, se não me engano, foram 6 jogos. O Coritiba tomou um único gol e foi tomar quando tinha um jogador a menos lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Exatamente. Foi um único, numa situação atípica. Só que a entrada do Serginho... E o Serginho que tem jogado muito Matheus Salles na média. Matheus Salles, um ótimo campeonato. E o Serginho vem entregando muito. Bem, aliás, o Jorginho me surpreendeu ontem, quando ele tirou o Matheus Salles para colocar, eu não lembro quem colocou, se foi o Kelvin. Não, o Kelvin entrou no lugar do Rafinha. Acho que ele colocou o Vanderlei no lugar do Matheus Salles. Foi o Vanderlei no Matheus Salles? Então eu até fiquei surpreso, achei que o natural seria o Serginho. Eu também, na hora que saiu o Matheus Salles, eu falei, porque dali, naquele momento, o que aconteceu para mim? Cara, se o Curitiba toma um gol e perde a partida, a gente tava ferrado, porque a gente perderia a vantagem. Sim. A gente teria que ganhar e ainda torcer por um tropeço ou de um ou de outro. Foram os 3 pontos mais importantes do campeonato. E aí eu falei, o Jorginho, eu até pensei comigo, né? O cara ficou louco, porque aí vai abrir. E é uma pena que o Vanderlei tenha se machucado tanto e não possa ter ajudado o Coritiba, porque eu vejo nele um jogador de qualidade. Eu também acho. Tanto que aquela falta do Diogo Matheus é uma bola que ele ia passar pelo zagueiro. Foi em cima dele. Ia entrar de cara com o goleiro, ele ia entrar na frente do gol, o zagueiro faz a falta, toma o cartão, uma falta. Foi jogada dele, inclusive. Ele estica uma bola bonita ali. Ele já tinha passado pelo zagueiro. O zagueiro ia perdendo a velocidade e fez a falta. E foi um jogo emocionante, né? Mas agora, já que a gente destrinchou... Só falando do jogo, uma coisa que eu fiquei feliz foi com a emoção do Rafinha. Porque ele tinha perdido aquele gol, e se a gente não ganha esse jogo, com certeza a culpa ia cair em cima dele por não ter feito aquele gol. E aí ele foi substituído, e aí
time conseguiu ganhar e ele no banco emocionadíssimo, né? Emocionadíssimo. Pelo que ele mostrou na semana, ele estava se doando muito, ele estava muito ansioso. Eu acho que ele não está 100%, ele ainda, sabe, a impressão que eu tenho, ele está jogando em algum sacrifício. A prova disso é que ele sai do jogo. Só que no momento que ele estava bem. Né? Ontem eu até prestei muita atenção nisso, cara. A qualidade dele perante os outros jogadores ele é muito bom. É muito diferente. É muito diferente. Ele mesmo capenga, porque ele tá capenga fisicamente. Não, é visível, cara. Ele vai encerrar provavelmente a carreira agora, né? É o último jogo dele. Eu não sei. Ele tinha dito que ia parar. Ele tá com 36 anos e se machucando. Não é fácil para um jogador profissional nessa idade, né? A função do Rafinha de jogar pelo lado do campo, no futebol atual, ter que acompanhar a lateral, isso ele não consegue mais. Então, ou deixa ele aberto lá na frente. Ponta mesmo. Com ponta, com a moda sem antiga. Sem responsabilidade de marcar. Deixando ele livre para jogar, ou ele não aguenta mais. Eu já acho mais fácil se for para centralizar ele. Eu não sei se ele tem... Ele, apesar de quando ele veio pro Coritiba, ele era um meia centralizado. Mas eu não consigo ver essa qualidade hoje nele. E talvez corra menos, talvez precise correr um pouco menos do que na ponta, né? Pode ser. Ele deu um pique, ele deu umas arrancadas. A questão não é nem velocidade ele ainda mostra que tem. O problema é ele ter que voltar. Sim, o futebol atual não adianta. Os pontas têm que acompanhar o lateral adversário, tem que voltar. E a torcida até criticou o Jorginho quando tirou ele. Só que o que o Bragantino fez? O Bragantino colocou o Claudinho, que é o grande nome deles. O Claudinho junto com o Edmar pelo lado esquerdo. O Coritiba só tinha o Diogo Matheus. Aí ele fez certo em colocar o Kelvin para pelo menos atrapalhar. Com certeza. O Kelvin entrou mal ofensivamente, não fez nada, mas ajudou a segurar o lado esquerdo do ataque do Bragantino. Isso foi importante no jogo de ontem. Sim, o Kelvin, ele, apesar de não fazer bons jogos, ele demonstra vontade quando ele está dentro de campo. Sim. E agora, o último jogo. Mas antes a gente tem que falar de um assunto que eu fiquei curioso, a torcida ficou curiosa, que foi a questão do Rodrigão. Eu soube um pouquinho antes e acabei não acreditando muito que fosse acontecer. Mas o que aconteceu? Na bola. O que aconteceu foi o seguinte, o Rodrigão na semana passada ele não esteve presente nos treinos, em 2 treinos, pelo que me parece. Não existe nada de bebida, não existe nada de ter, né? Todo mundo escuta muita história, não teve nada disso. Não houve briga com o Rafinha, que eu também escutei, não chegou bêbado em treino, não foi isso. Ele reclamou de dores no pubis e o Jorginho treinou com o Igor Jesus. E o Jorginho, pelo que vinha mostrando do time ali, pelo que vinha se desenhando, iria começar com o Igor Jesus mesmo. E o Rafinha, perdão. O Rodrigão na sexta-feira se mostrou incomodado com isso. Ele chega para o Jorginho e pergunta se ele ou o menino. Isso, parece que essa palavra incomodou também o Jorginho. É companheiro de trabalho. Ele não é um menino, ele é um homem que está ali, é um companheiro faz parte do elenco, né? Eles têm o mesmo objetivo, eles precisam ajudar um clube que é muito maior que o seu Rodrigão. Né? Exatamente. O Rodrigão tem que deu um ataque de estrelismo, né? Tem que se colocar no lugar dele, não é um menino, é uma pessoa que está ali com o mesmo objetivo que ele para ajudar. Inclusive quando está em campo a gente não vê idade, né? Quando o Rodrigão não esteve em campo, por diversas vezes, quem ajudou o Coritiba, quem fez gols, foi o menino que ele colocou. Parece que essa palavra incomodou muito o Jorginho. Vou jogar eu um menino, porque se você entrar com o menino não precisa me relacionar para o jogo. E aí o Jorginho se incomodou. Aí o Jorginho falou, enquanto eu for o treinador do Coritiba, você não joga mais. Eu queria até comentar sobre isso, né? Eu acho assim, o Rodrigão não dá para negar que o cara foi muito importante. Foi. Caso o Coritiba conquiste o acesso, ele é um dos principais, se não o principal nome do acesso. O começo do Coritiba no campeonato, o Rodrigão foi peça fundamental. O Coritiba só fazia gol com ele. Eu não lembro se foram os 8 primeiros gols do time. Então, ele fez todos, né? Uma coisa não apaga a outra. O fato do Rodrigão não estar comprometido nesse momento não apaga o que ele fez lá atrás. Então isso é uma coisa, né? Agradecemos tudo que ele fez pelo Coritiba até agora. Agora, é fato não justifica, né? Que ele caiu muito de produção, tanto tecnicamente quanto fisicamente. E parece que é extracampo, né? Comportamental mesmo. Do começo do segundo turno para cá. Então assim, se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu para dar um conselho para um cara de
quase 30 anos, sei lá, 27 anos que ele tem. Cara, repense isso, ele tem que repensar. Ele não para em lugar nenhum justamente porque tem algum problema. E a carreira está passando. A carreira, cara, ele está com 27 anos. A carreira está passando. Se ele vai continuar em times de Série B para o resto da carreira ou conseguir deslanchar, vai depender mais dele. da postura dele. Eu sinceramente, se ele quiser, ele tem. Eu sinceramente, eu acho que o Curitiba, pro Curitiba, vale muito mais a pena ano que vem apostar no Igor Jesus, dar uma sequência para ele, que é um jogador da casa, que pode render uma futura venda boa para o clube, do que apostar no Rodrigão, que é um cara que perde foco. Então, assim, eu sou muito grato ao Rodrigão, né, que ele fez, mas que seja feliz daqui em diante fora do Curitiba. Não, no Curitiba não tem mais um lugar. Foi falado também, especulou que o Rodrigão teria acertado com outro clube. Nada disso. Ele acertou com o Bragantino, ele acertou com o Atlético, a gente viu. Eu não sei dizer se ele acertou ou não. Eu não tenho Mas não seria certeza. isso que mudaria. Mas assim, ele é um jogador que pertence ao Santos. Ele não tem o passe dele, ele não é dono do próprio passe. Então, o Santos provavelmente esteja esperando uma proposta pelo Rodrigão. É um jogador que eles não vão usar. Já é terceiro, quarto empréstimo do Rodrigão. Cara... Então, a prioridade do Santos é emprestar. Então, eu acho muito difícil ele já ter acertado um empréstimo. Não acertou. O Santos já disse que a intenção é vender o Rodrigão e vai esperar a proposta. Então, eu não acredito que ele tenha já um contrato. Também acho que não. Com com o Atlético, com quem seja. A minha opinião perante ele é a seguinte: vai acabar a carreira num clube da terceira divisão do futebol baiano, cara. Entendeu? Para mim é isso. E outra coisa, um jogador como ele, que à véspera de partidas decisivas, o cara perde o foco, tem alguma coisa errada, o cara precisa repensar. Com certeza. E assim, com o Jorginho, é o terceiro episódio do Rodrigão. Primeiro teve aquele acontecimento com o Natan, né, que ele arma a guarda para o Natan num aquecimento. Ele teve uma substituição que ele saiu dando ombrada. Exatamente. E que o Jorginho falou... Não, mas a ombrada foi no loser, eu acho. Não foi no Jorginho, foi no loser. Foi no loser. Mas teve a ombrada foi no loser. Que ele saiu fazendo cara feia e o Jorginho falou, se tiver mais alguma comigo, não joga mais. E o Jorginho é um cara que fala e cumpre. Sim. Da mesma forma que ele deu uma nova chance para o Giovani, e o Giovani dali agarrou essa chance e tem se tornado uma figura deve ter tido uma essencial. Conversa bem, né? Cara, o Rodrigão desperdiça essa chance. Nós temos algumas informações de que o problema do Rodrigão já era com o Louser, né? Ele tem uma participação... Sim, a queda dele vem desde o começo do segundo turno. A gente teve alguns relatos aí de pessoas dentro do clube que falaram que ele não gostava de treinar, que foi aí que o elenco se incomodou, que foi aí que o Louser perdeu o comando. E sem contar que o Rodrigão, o profissionalismo dele é zero. Nós recebemos fotos, o Coxanautas não quis divulgar, mas nós recebemos fotos do Rodrigão em Goiânia, depois do empate com o Vila Nova, na balada. Nós temos as fotos, nós pensamos no clube primeiro e não resolvemos divulgar isso. Não vale a pena. Mas, não era o momento, né? Mas questão do momento também. Tudo veio à tona. Cara, hoje, assim, ó. infelizmente. Rodrigão, tchau, cara. Que seja feliz na tua carreira. Obrigado por esse ano. Valeu pelos 21 gols que você marcou em 42 jogos. Uma boa média num futebol brasileiro que anda carente, com raras exceções de bons centroavantes. Mas agora o nosso foco é o Vitória, no mínimo o empate. E na semana que vem a gente estará nas alturas para comemorar essa vitória. Exatamente. Tomara. É isso aí. É isso aí. Fechou. Um abraço a todos.